Qual é a conexão entre Freud e ditadura militar brasileira? Ou, reformulando a pergunta, por que no Brasil a psicanálise ela passou a ser tão popular na ditadura militar? A gente até falou aí do Kenny Loggins, da soft rock, do rock wasp, né? A gente falou. Nos anos 70, do crescimento da cultura psi nos Estados Unidos. Psicanálise, psicologia, psicoterapia. A cultura psi. Por que na ditadura militar cresceu tanto essa cultura? Freud se tornou popular, pelo menos para a classe média. Essa é a pergunta formulada por esse autor. Está aí a nossa primeira sugestão de livro para vocês lerem nas férias. Muito interessante. Você vê aqui o Rafael Alves Lima. Ele é autor desse livro, Psicanálise e Ditadura. É bem interessante esse livro, Psicanálise e Ditadura. História Clínica e Política, pela editora Perspectiva. Tá? Por quê? A hipótese da qual parte o autor é a seguinte: nos anos 70, aconteceu uma espécie de transformação das formas de nomear os sofrimentos. A psicanálise acaba entrando na cultura durante a ditadura de um jeito diferente, porque ela já estava presente, para promover, no final das contas, essa nova gramática do sofrimento para as classes médias dos grandes centros urbanos brasileiros. Repito, uma nova gramática do sofrimento para as classes médias dos grandes centros urbanos brasileiros. De certa forma, essa cultura psi, e Freud liderando, estava estabelecendo uma nova gramática, ou seja, a classe média entendendo o seu próprio sofrimento, a sua dor. E que dor e sofrimento é essa? O fim do milagre econômico brasileiro. Porque a classe média, ela começa a sentir, a classe média foi iludida, né? Aquela coisa, o American Way of Life, aquela coisa toda, foi uma festa, cresceu ali à base da repressão, tortura, conhece toda a história dos anos de chumbo da ditadura militar, tá? Mas criou esse, digamos assim, substrato ideológico, né? Argamassa ideológica que foi a classe média e até hoje é a classe reacionária, né? Dessa coisa. Só que eles viram o milagre econômico se esvaindo, virando fumaça. E se impondo a hiperinflação. E o que acontece? Qual é a dor dessa classe média? A classe média, ela começa a, vamos dizer assim, a perder os seus rendimentos, seu poder aquisitivo. Aquele modelo clássico da família patriarcal é substituído pela família nuclear. A família patriarcal é aquela família que o marido é provedor, a esposa é dona de casa, e você pode ter uma penca de filhos. Só que cai o rendimento. Quer dizer, perde poder aquisitivo. A mulher também tem que trabalhar. A família começa a se reduzir ao núcleo. A esposa, 1 ou 2 filhos no máximo. A classe média se proletariza. Principalmente essa dor está nos profissionais liberais. Tá? Aqueles profissionais liberais que se proletarizam. Médico, advogado. Então eles começam a trabalhar, não vou ter um escritório de advocacia, não, você vai trabalhar no departamento jurídico de uma empresa. Tá? O profissional liberal, a classe média, se proletariza. Tá? Isso é uma dor, essa mudança dos papéis sociais, tudo que começa a ocorrer no entorno disso, vai traduzir nessa dor e entra, em primeiro lugar, a cultura psi, tá? Que pode ser representada de 2 maneiras diferentes. Para a classe média, o fim do milagre econômico brasileiro, toda aquela coisa ufanista de esse é um país que vai para frente, com
lá com o caramba, o artífice lá da, da ditadura militar lá, cara, esqueci lá, o Delfim Neto, né? Delfim Neto para ser inimigo da classe média lá, com a hiperinflação e tudo mais. Só que na esquerda, aí que tá. O livro trata dessa tradução da dor da classe média, a gramática da dor através da psicanálise. Tá? Tanto é que o livro coloca que aqui a psicanálise entra de uma forma diferente. Só que a esquerda brasileira, ali Fernando Gabeira, o Crepúsculo do Macho, como sempre a esquerda brasileira importa a coisa dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a cultura psi, como a gente colocou aqui sobre o Kenny Loggins, ela veio devido a uma desilusão em relação às instituições, em relação à política, uma desilusão em relação ao mundo público. Com o escândalo do Watergate, aquela coisa da humilhação, país se retirando da guerra do Vietnã, tudo aquilo que, olha, a política norte-americana não mudou. Apesar de toda a contracultura, protestos, nada deu certo, então o negócio é cuidarmos de nós mesmos. É o individualismo. Isso a esquerda brasileira ali na virada dos anos 70 para os anos 80, esse livro do Fernando Gabeira foi emblemático, O Crepúsculo do Macho. O questionamento da masculinidade, dos papéis da masculinidade, trazendo a cultura psi, tal qual como era lá nos Estados Unidos. Vamos abandonar, realmente, já tinha uma certa desilusão dessa área da esquerda colorida se chamava na época, o Gabeira, aquela coisa, andar de tanga de crochê na praia de Copacabana. Ele foi um dos exilados, né, ganhou anistia, retornou com a ideia da social-democracia, com essas novas ideias e tudo mais, que, na verdade, a verdadeira revolução era interior, era interna. Então, acabar com o machismo, os preconceitos da sociedade arcaica, patriarcal, isso antes do identitarismo. Tá? Antes dessa agenda identitária. Então, eram duas abordagens, né, da cultura psi. Esse livro, que é bem interessante, desse autor, que eu recomendo aí para leitura aí nas férias, está aqui o livro Psicanálise na Ditadura, que é bem interessante, pela editora Perspectiva, que pega esse aspecto da classe média dolorida, não entendendo direito o que estava acontecendo com o fim do milagre econômico, e forçando isso, claro, a mudança dos papéis sociais, uma sociedade patriarcal clássica para a sociedade, para a família nuclear, né? Então, isso foi uma coisa marcante. Avançando mais aqui,